Alô, alô, estamos ao vivo. Como é que tá, Joãozinho? Já me diz como é que tá esse áudio aí. Deixa eu posicionar a câmera melhor aqui. Vamos entrando, galera. Deixa eu já organizar aqui deixar a câmera numa posição melhor. Vou organizar bem aqui para ficar uma posição bem legal aí para vocês. Vão entrando, galera. Boa noite, boa noite. O áudio tá legal. Sejam bem-vindos. Silvete, Alexandre. Som tá bom, valeu, Chan. Galera, já vão mandando aí da onde que vocês estão assistindo essa live aí. Isso é muito legal pra gente ver, ter essa interação aí, né? Aonde que a gente tá, da onde que vocês estão assistindo essa live. Valeu, Rafa. Já mandem aí nos comentários da onde que vocês estão vendo pra gente poder também mapear, né? Onde estão os nossos participantes. Alfenas, Minas Gerais, Varginha, olha só, que legal, Paraíba. Isso é muito legal, galera, a gente vê todos esses pontos aí, essas cidades do Brasil que a gente tá. Palotina, Paraná, que legal, nunca teve evento da IRC lá, hein? Olha aí, ótima oportunidade. Então, galera, eu sou o Ney Tesser, sou coach, membro do time técnico da IRC, e essa live aqui é uma ideia, uma troca muito legal para a gente desmistificar, a gente tirar aquele mito, aquela preocupação que que vocês coaches precisam ter sido atleta, ou vocês precisam dominar completamente todas as técnicas de ginástica para poder ensinar. Então essa live hoje é para realmente tirar esse mito de que você, coach que não foi atleta de ginástica, pode passar, pode ensinar ginástica. Então, galera, já manda essa live pro seu coach, pro seu colega coach, para aquele colega que vai gostar, aquele seu colega ou aquela pessoa que está insegura em ensinar ginástica. Então, já manda para ele esse aviãozinho, pra galera já vir, porque vai ser muito legal. A gente vai tirar várias crenças aí de que você só pode ensinar a ginástica se foi um atleta. Conheci vocês através da minha coach que fez um curso com vocês, Paloma e Júlio de Varginha. Que legal, muito massa a gente ver isso aí. Navegante, Santa Catarina, hein? Pô, praia linda. Legal. Então, galera, já manda esse aviãozinho pro seu coach, pro seu amigo que vai gostar de estar assistindo. A ideia é ser uma troca. A gente vai ter umas conversas com outros coaches que já tiveram contato com a nossa metodologia. Então vai ser bem legal. A gente quer fazer esse papo, né, de uma maneira bem leve, para realmente todo mundo aproveitar. Já tá tarde da noite, então que o papo seja bem legal aí, prazeroso. Então a gente já tá numa época de que está se aproximando uma nova turma do Camp Online. Então hoje a ideia também é conversar sobre isso, conversar com pessoas que já fizeram o Camp Online, para a gente também ter essa experiência de como foi, né? Mas na prática, a pessoa que realmente fez o Camp Online, o que ela achou, como ela fez esse trabalho e como ela tirou proveito disso, né? Então, como eu estava falando ali, muitas vezes as pessoas acreditam que para tu ter uma didática de ensino, tu tem que ter nascido com esse dom. Então essa é a ideia, que não existe isso. A gente pode trabalhar, a gente pode praticar, a gente pode buscar conhecimento para melhorar a nossa didática de ensino. E você, mesmo não tendo sido atleta de ginástica, você pode conquistar esse olhar clínico, né, esse olhar, né, esse ajuste fino do movimento para poder ensinar a ginástica. Então isso que é bem legal. Então, a didática, né, é o jeito. O que é didática? É o jeito que a gente organiza e transmite esse conhecimento. A ideia é que a gente seja o mais assertivo possível nas palavras, falar de uma forma mais calma, mais tranquila, mais assertiva, de acordo com o nosso aluno. A gente saber quais as palavras, quais as dicas, quais os feedbacks se encaixam melhor para cada aluno. Boa noite, Vera Lúcia. Então, tem esse mito, né, que o dom natural, né, e muitas vezes desmotiva os professores, porque os professores já pensam, não, eu não nasci com esse dom, de que maneira eu vou poder ensinar ginástica, né? Então a gente queria tirar realmente esse mito, essas crenças limitantes de você que tem essa insegurança, né? Então, para essa live, eu fui até pesquisar, eu fui atrás
de pessoas e de sucesso, de técnicos de sucesso que são uns técnicos de sucesso, mas não foram atletas, né? Então, primeiramente no nosso nicho, na ginástica artística, né, a gente tem a própria técnica da seleção americana, né, a Marta Karoli, que ela não foi atleta de ginástica artística e ela é uma técnica da seleção americana de ginástica artística, uma seleção muito vitoriosa. Então, olha só de cara esse nome forte que a gente já tem que não foi uma atleta, né? Então, são todas essas ideias que a gente pode pegar para não é só com vocês, entendeu? Então, vamos em case de sucesso. Nós, do Brasil, brasileiros apaixonados por futebol, então eu fui atrás de técnicos, né, de futebol que não foram atletas de futebol. Então, galera, Carlos Alberto Parreira, técnico do Tetra, da seleção de 94, ele não foi jogador de futebol. Então, teve, né, vivência com futebol, mas não foi um atleta, né, de futebol. Então, olha só, não é só na ginástica, não é só no futebol. Em todas as áreas a gente pode buscar esse conhecimento, a gente pode ir atrás, né, desse conhecimento. Nós da IRC sempre comentamos nos cursos que na internet, os nossos posts, eles passam muita informação. Mas quando a gente busca um curso, um workshop, um camp, seja ele online ou presencial, a gente passa o conhecimento, entendeu? Então tudo isso não existe uma receita de bolo, mas a gente quer passar para vocês a ideia de como montar o seu treino, de que didática mais simples fica melhor para ser mais assertivo. Então toda essa ideia dessa troca, da nossa ideia de novo, né, dessa live de hoje. Então o desafio dos professores de ginástica, né, os desafios comuns, né, essa falta de confiança por não ter sido atleta, a dificuldade de explicar um movimento, alunos daqui a pouco desmotivados ou com dificuldade. Então esses desafios são normais e existem métodos que podemos utilizar para superá-los, né? E esses professores que são exemplos reais em diversas modalidades que alcançaram o sucesso mesmo não tendo sido atletas da área. Então nós da IRC, a gente tem alguns pilares básicos que a gente preza para iniciar esse processo de didática com o nosso professor. Então, primeiro de tudo, galera, clareza na explicação. É fundamental que esse nosso aluno, esse nosso cliente, ele entenda de forma clara a informação que está sendo passada. O guia, de que maneira você está conduzindo ou guiando este aluno. Então a informação que vai chegar para o seu aluno é fundamental. Vou dar um exemplo disso, de clareza, de informação direta. Você está, por exemplo, treinando um handstand, movimento, né, numa posição invertida, que é um desejo, é um desafio, um desejo para o nosso aluno aprender. Então imagina que você botou o seu aluno lá de cabeça para baixo e você começa a fazer correções, começa a botar pontos de correção no seu aluno numa posição invertida. Então imagine só, olha só esse exemplo. Seu aluno está de cabeça para baixo, já é uma posição desconfortável, não é uma posição natural. O punho dele já está doendo, já está faltando força para se manter nessa posição, ele está cansado, ele só pensa em descer da posição. E você, professor, o que está fazendo? Ponta de pé, une os pés, contrai o glúteo, ativa seu core. Então essas informações, essa pessoa, esse seu aluno estando numa posição invertida, pensando em somente se livrar daquela posição, ele não vai estar absorvendo essa informação, esses feedbacks. Então um exemplo claro, está fazendo sim na parada de mão? Espera, tem pontos a corrigir? Volte para o solo, o seu aluno retorna numa posição natural, e aí você conversa, dá os feedbacks e aí você retorna a fazer o movimento. Esse é um exemplo claro e simples de como a gente pode ser mais assertivo e claro, de forma simples, passando a informação para o nosso aluno. A organização da aula é fundamental. Que skills, que técnicas vão ser passadas. Então, imagina vocês na hora da aula indo criar ou tentando pensar numa sequência pedagógica para passar a sua aula. Não, isso aí tem que ser preparado antes. Então, de novo, ponto 1, clareza na explicação. Ponto 2, organização da sua aula, organização do tempo.
né? A gente pode ter algumas surpresas que podem ser ajustadas, mas isso tudo é ponto, né, primordial para uma aula. A comunicação com o seu aluno, de que forma você vai se comunicar com ele. Não dá para passar tudo com pressa, né? E a adaptação do nível do seu aluno. Então eu separei esses 4 pilares da didática para falar para vocês. Vamos recapitular. Clareza na explicação, organização da sua aula, comunicação com o seu aluno e adaptação nível a nível. E tudo isso a gente passa, a gente entrega para você rechear a sua caixa de ferramentas. Então, uma das vantagens, já falando, entrando em Camp Online, é você ter esse conteúdo sempre com você. Então, você tem um curso onde você pode consultar. Ah, eu vou ter uma aula de handstand, então eu vou lá recapitular, eu vou lá de novo, olhar as aulas, fazer as minhas anotações. Então, acaba que o Camp Online é um material de consulta para você. Seria como uma enciclopédia para vocês poderem consultar antes dessas aulas. Então tem todo esse benefício. E hoje, né, a gente tem essa facilidade na palma da sua mão. Então você pode acessar do seu notebook, do seu celular, da onde você estiver, né, tendo internet, você pode ter. Então, às vezes um curso presencial você tem aquele acesso e deu na informação, né, a todo esse conhecimento, mas o Camp Online você tem como rever, né, sempre que quiser, antes de uma aula, nesse ponto que eu falei ali de criação dessa aula, você pode consultar. O Camp, ele tem o tempo... olha, essa pergunta que a gente pode conversar. Se eu não me engano, a gente tem ainda 1 ano, né, de acesso e suporte total ao grupo, mas eu posso te dar essa resposta mais assertiva, ou se tiver alguém da equipe comercial aqui, pode responder. Mas se é realmente 1 ano, ou se tem algum acesso mais. Mas no mínimo 1 ano de acesso ali, né, ao material. Mas ótima pergunta, já vamos registrar. E galera, todo mundo que está aqui na live e quer saber mais informações, digite aqui nos comentários Camp. Só digite Camp que vocês já vão receber a informação de acesso até o nosso grupo do WhatsApp, onde vão estar todas as informações, ou pode ser feitas esses questionamentos. Mas ótima pergunta, até o final da live eu vou te dar essa resposta aí. Então, galera, essa foi uma breve apresentação, a gente vai falar. Antes disso, agora eu quero convidar algumas pessoas que estão aqui com a gente, a gente vai fazer essa troca, tá? Deixa eu ver aqui como estão, deixa eu convidar aqui, só um momento. Deixa eu digitar aqui, vamos ver se já está aqui na espera. Vou convidar. Está aqui, e aí a gente vai... Camp, eu vou escrever aqui Camp, como se escreve, galera, só para... Léo Cláudio, escrevi abaixo ali como a gente consultou. E aí, Bruna, boa noite! Oi, boa noite. Tudo bem? Tô aqui com a galera, já fiz uma introdução e então essa ideia hoje é a gente bater esse papo bem de boa, bem leve aí. Sei que tu já tem que ir dormir também, amanhã o dia te espera. Sabemos da tua agenda, a gente fica muito feliz e desde já agradece pela tua disponibilidade de sempre de estar Imagina. aqui. Eu me lembro que ano passado a gente fez um bate-papo bem legal, a gente conseguiu ter vários insights aí, né? Eu já entrei na parte de que a gente tem desse camp uma consulta, né? De da onde quiser antes da aula. Então, te apresenta só antes da gente começar esse papo aí, Bruna. Mete bala aí. Bom, é... não sei se algumas pessoas me conhecem pelo jeito que antes eu me apresentava, que era a mini coach, então muita gente começou a me conhecer como Bru Mini Coach, mas hoje Bruna de Paula, né, no caso. E basicamente, gente, bem resumidamente, o meu Instagram e minha vida profissional, ela começou a mudar a partir da ginástica. E era uma coisa que eu nunca imaginava, principalmente quando eu comecei a trabalhar com CrossFit. Eu trabalho com CrossFit há 10 anos. Hoje sou coach aqui da Block, em Campinas, a antiga CFP9, programa para CFP9. E basicamente, cara, é isso. A minha vida ela mudou completamente depois que eu descobri como usar a ginástica. É exatamente isso. Como usar a ginástica. A partir de um workshop
com o Juco. E eu, antes disso, eu achava que eu ia me profissionalizar mais na parte de LPO. E depois eu entendi como usar e usufruir da ginástica e a ensinar melhor. E aí sim, minha vida ela mudou bastante depois disso. Que massa, né, Bruna? E tu teve esse contato, né, com a IRC e depois tu te acabou fazendo o camp online, que foi muito massa e a gente consegue tirar vários mitos, né? Porque imagina como eu vou fazer um curso online de ginástica, né? E como é que foi, assim, essa primeira experiência, assim, tipo assim, o que te motivou a fazer o curso? Tu entrou meio desacreditada, assim, ah, vamos ver qual é, né? Porque muitas vezes, ou tu já, claro, por ter participado de cursos e nos conhecer já, tu já entrou com uma expectativa alta, assim, no camp. Na verdade, quando eu entrei no online, a minha primeira pergunta o meu objetivo era fazer o level 2. Tipo, eu já sabia que eu queria fazer o level 2, eu queria fazer o 1 e o 2. Porém, financeiramente, eu não teria essa condição, eu ia demorar mais para ter essa condição. Então, eu teria que levar uns 2 anos para eu conseguir pagar primeiro o level 1, para depois fazer a segunda parte. E aí, quando surgiu o Camp Online, foi a maneira mais assertiva, mais rápida e mais acessível para eu já migrar para onde eu queria chegar. Então, eu encurtei, tipo assim, 1 ano e meio da minha vida, digamos assim, da conquista que eu queria. Então, eu sabia onde eu queria chegar. Eu quero me profissionalizar. Não, eu não imaginava que eu ia me tornar uma especialista e ter isso, mas cara, se eu vou fazer um curso, eu quero chegar no último estágio do No curso último estágio. e eu quero E como eu posso fazer chegar dessa forma? E como eu posso chegar até lá, né? isso. Traçou o objetivo. Então, eu queria isso, obviamente, de uma forma rápida. Fiquei no começo meio receosa porque você não tem tanta prática, né? Porém, eu gostei muito da forma que foi apresentado, porque realmente é uma biblioteca. Então, se você quer, ou você pega do jeito que tá ali e você segue o cronograma, ou você pode ir por movimento em movimento. E, então, isso facilita também muito o acesso. Uhum. Quando eu comecei, eu ia seguindo exatamente como estava, foi programado. E é muito legal porque dali, tipo, logo do começo eu já comecei a aplicar. Foi quando eu comecei a ter meus primeiros alunos de personagens de ginástica. Porque na verdade eu comecei a aplicar em mim, fazendo, né, porque tem os treinos. Eles começaram a ver diferenças. Eu comecei já a produzir vídeos, porque eu já produzi alguns. E aí Aham. começou a bombar. Que massa ver isso aí, né? Então, é realmente assim, quando a gente quer pegar esse conhecimento e gravar, né? Falando de uma forma bem simples, gravar na nossa mente, o melhor jeito é aplicar. Se a gente faz um curso e a gente Uhum. não consegue aplicar, então o primeiro laboratório é a gente mesmo, né? Tu botar em prática contigo mesmo, fortalecer teu core, começar a usar essas técnicas, e aí sim tu vai para o segundo laboratório, que é os teus alunos de personal, e além disso já dá um retorno sobre o investimento que Muito. tu fez, né, para o curso. Então foi muito massa. E a galera, assim, é que nem imagina, né? A gente tem aulas também ao vivo no Zoom, onde a gente pode tirar dúvidas, e além disso a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Então, como é que foi essa interação, assim, de tu fazer um curso online e não imaginar que ia ter uma interação com os coaches de correções dos movimentos ou essa aula online, assim. O que te marcou nesse ponto, assim, de suporte, né, da equipe? O que mais me marcou é porque dentro do esporte você consegue levar casos, né? Então, tipo, tanto seus, então, se você estiver aplicando com você, é ótimo, já é, acho que um pilar aí, quanto dos seus alunos, porque a grande dificuldade do coach é saber como corrigir. Óbvio que conforme você vai tendo vivência, você vai melhorando essas correções e você vai criando a sua própria biblioteca de correções. Mas muitas vezes você não sabe, porque você já tentou de tudo. Você já fez de tudo. Então, essa interação ao vivo, quando você leva um vídeo do seu aluno, de algum. Tanto do box em aula geral, quanto de algum personal, cara, já é muito rico. Porque você tem acesso direto da fonte. Então, não é só você ir lá buscar na biblioteca. Você vai realmente no Google, no chat GPT, pergunta e ele vai responder para você. E só que a nossa informação é uma informação é, realmente correta e Sim. segura do que a gente está fazendo. E além disso, né, Bruna, é muito legal que assim, ó, tu tem as dúvidas dos outros. Então, daqui a pouco a Bruna não tinha essa dúvida hoje. Mas vem o Ney lá como aluno do Camp e manda uma dúvida e tu vai receber a correção ou ajuste do movimento
e tu também vai estar aprendendo com as dúvidas dos outros profissionais, né? Então acaba sendo um network que se cria, né, no próprio grupo de WhatsApp, nas aulas do Zoom, onde tem acesso a essa informação de a gente poder conversar, né? Não simplesmente seja vídeos que vocês assistam e não tem interação nenhuma para fazer algumas dúvidas, né? Uhum. E até mesmo a interação para trabalho mesmo. Então, esse network. Porque a pessoa vendo que você tá lá, outros coaches, às vezes tem muitas pessoas que vão começar a te seguir ali no Instagram e vendo a sua produção de conteúdo, o resultado que você tem com outros alunos. Às vezes aquela pessoa, ela tá no camp, mas ela não tem tanta segurança, ela já gera essa conexão de você te levar para fazer uma clínica, de ter um bate-papo mais direto com você. Então, isso também acaba acontecendo. Com certeza. Com certeza. Então, assim, o que que tu achou assim mais impactante? Eu digo nas tuas aulas, assim, sabe? E, tipo assim, tu já te conheço e sei da experiência que tu tinha com o cross, mas o que ele trouxe assim de repente ou segurança ou planejamento nas tuas aulas, assim, que foi mais impactante que tu realmente não só nas aulas de personal. Por que que eu tô dizendo isso? Eu sei que tu tá nas suas aulas de ginástica, porque muitas vezes as pessoas se sentem firmes e confiantes para dar um personal, mas chegam numa aula de 20 alunos e não sabem como Uhum. lidar, né? Então, como os skills, né, o que tu aprendeu, a didática que foi trabalhada melhorou, tu sentiu alguma diferença no controle de uma turma, né? Tanto para programar, quanto para você também conseguir levar isso, às vezes, pro programador. Então, o programador já passou a me procurar mais por conta disso. Então, de programar algo mais específico, juntando com o treino da turma. Quanto que a aula, os ajustes nos alunos durante o workout, eles passaram a ser mais assertivos. Então, dentro da aula com 20 alunos, você não consegue corrigir ou criar um pull-up, mas você consegue dar pontos específicos que vão levar essa pessoa gradativamente a cada treino até o ponto que ela quer chegar. E aí, isso acaba gerando mais resultado. Então, tanto para o aluno quanto para você. Então, ele pode retornar com algum contato mais maior com você, ou ele realmente conquistar essa confiança de fazer os movimentos. E os alunos, eles vão. Cara, é um network entre os alunos. Então, o aluno ele vai te procurar. O aluno ele vai ter mais confiança em você e ele vai perguntar mais para você. Então, aquilo que às vezes a gente tem como coach de sala, que é aquilo, não, mas o aluno não está interessado, não quer saber. É porque muitas vezes ele não sentiu confiança na gente, porque a gente não tem confiança de passar e pontuar durante a aula. Então a gente deixa o workout rodando lá e a gente não vai pontuar. Mas o fato de você ir lá pontuar, porque você sabe o que você está falando, você está mais seguro, Sim. isso E acaba gerando ele uma sente. credibilidade E muito ele maior e ele sente. sente. E Bruna, alinhado, pra gente finalizar aí, também não quero usar muito teu tempo, mas alinhado a esse tema, né? Vou fazer uma pergunta, eu já sei a resposta, mas apenas para alinhar com a nossa live. Tu foi atleta de ginástica? Meu, Não foi. E hoje tu é uma referência, né, sim. no Instagram, passando muitas técnicas, muita forma de fazer, de ensinar. Então, galera, mais uma vez, né, batendo na linha que a gente começou desde a live, a Bruna não foi uma atleta de ginástica e hoje ela é uma referência na ginástica, né, em Campinas aí. Então, é muito legal a gente ver isso, né? Trazer cases para o nosso aluno realmente ver que ele é capaz, né? Mesmo não tendo sido atleta, de ser uma referência na ginástica. Eu não só não fui atleta, como eu não gostava da parte de ginástica do CrossFit. E passou a gostar. Muito legal. Bruna, te agradeço de coração pela tua participação, tá? Muito legal, mais uma vez, obrigado. Obrigada, E gente. valeu e até a próxima aí. Até Até mais. mais. Valeu, valeu. Tem que fechar ali. Aí, galera, voltamos então. Galera, então a ideia é realmente isso aí, a gente trazer cases, pessoas comuns, né? Vamos dizer assim, pessoas que não foram atletas e realmente estão aí sendo referências na modalidade. Tu vê o depoimento da Bruna, né? Vamos recapitular o que foi mais marcante aqui no papo. Ela falando que o camp é uma biblioteca para ela. Olha só que legal, galera. Olha só que insight, pensando em vocês terem uma biblioteca, né? Então, biblioteca e outra, ela não gostava de ginástica e passou a gostar depois do curso. Porque normalmente a gente não gosta daquilo que a gente não sabe, não domina. E no momento que a gente já começa a dominar, a gente passa a gostar, né? Então é muito legal. Galera que tá entrando aí, digite Camp aqui no chat,
tá? Digite Camp que vocês vão receber informações aí no direct de vocês para entrar no nosso grupo VIP, para a gente poder falar com a nossa equipe. Então digite Camp que vocês vão receber automaticamente aqui as informações, tá? É muito legal e aí já vão respondendo. Galera que vai entrando. Então, eu tenho mais um convidado agora. Eu vou chamar o João, que também é aluno do nosso Camp Online. Então, de novo, galera, o que a gente está falando nessa live? Principalmente que a didática não é um dom. A pessoa não nasce com o dom da didática, da ginástica, não nasce com o dom de ensinar. Isso é uma habilidade que a gente pode treinar. E como é que a gente vai treinar? Buscando conhecimento, colocando em prática, praticando e praticando. Mas não é só, né? Existe aquela frase famosa, a prática leva à perfeição. E a gente tem um ajuste nessa frase, tá? E gostaria que vocês lembrarem que é a boa prática, a prática perfeita leva à perfeição. Ou vamos dizer melhor, a boa prática leva ao sucesso. O que eu quero dizer com isso? Que não é só praticar de qualquer jeito, praticar e repetir. Se vocês estiverem praticando, mas de uma forma incorreta, vocês não vão alcançar o sucesso. Então, o que a gente quer com isso é buscar conhecimento, buscar toda essa didática teórica e praticar da maneira correta. E a prática e o ensino da maneira correta, além de vocês serem mais assertivos, vocês vão garantir a segurança, ginástica e segurança. Então, a gente tem que garantir que o nosso cliente, que o nosso aluno vai acabar uma aula bem e no outro dia ele estará de novo no box de vocês, no outro dia ele estará fazendo o personal com vocês. Então isso é muito importante. Ginástica é segurança. Eu vou ter mais um convidado agora aqui. Vou chamar, vou ver se ele já tá aqui. Tá aqui o rapaz. Vamos ver o Joãozinho. Boa, primo! Meu ídolo, primo. E aí, João? E aí, Como é que menino tá, Ney? pá? De Tranquilo? boas? Pô, Tranquilo. como é que era o nome do bar? Aquele que a gente jantou a última vez lá, o bar Bar do do Pereba. Bar do Pereba. Olha o nome, né, velho? Olha o Taubaté. nome. Bar do Boa, João. Pereba. João de Brasília aí. João, muito massa de ter aí. Cara, Massa, se quiser dar prazer. uma apresentação breve de quem é o João, para a gente começar o nosso bate-papo sobre o nosso camp online, sobre a tua experiência, sobre a tua vivência, sobre a tua mudança. Mete bala aí, Joãozinho. Massa. Então, galera, eu sou o João, sou de Brasília. Comecei o cross em 2016. Em 2016 eu estava estudando para engenharia civil e eu me apaixonei tanto pela modalidade que eu saí da engenharia para fazer educação física e mergulhar de cabeça no cross. No começo, cara, todo mundo gosta de LPO. LPO é mais fácil, LPO é barra vazia, sobe peso, vai subindo peso. Depois, ginástica é aquele negócio difícil. Em 2016 não tinha, não sei se tinha RC na época, mas não tinha técnica, não tinha nada de ginástica. Então era tipo, barra muscle up, chuta, quadril da cabeçada, handstand walk, vira, joga o pé pra frente e vai andando. Se vira, seja o que Deus quiser. Então ter esse contato com a ginástica era meio difícil, porque não tinha muita técnica, não tinha muito o que fazer. Era tipo, se joga e vai dar certo, vai com Deus. E um pouco depois da pandemia, acredito que em 2020, eu conheci, eu já segui a RC, a galera, né? Foi um dos primeiros contatos que eu tive com técnicas de ginástica do Instagram. E eu vi que tinha o curso do Camp Online. Acho que foi a primeira turma que eu Uhum, participei. uhum. Foi a primeira turma que eu fiz parte. E, cara, quando eu vi, foi lançamento foi em novembro, foi aquela Black Friday ainda. Então, cara, a coisa que eu queria. Já veio num preço massa, eu falei, pô, é É agora. agora. Então já entrei de cabeça no curso e, cara, minha cabeça explodiu. Quando eu vi negócio de glide keep, puxada na argola no ombro aqui, que a gente puxava pro quadril para dar a cabeçada, explodiu minha cabeça. Porque eu passava em sala de aula coisas que tinham me ensinado que estava errado. Então, assim, o acesso à informação que eu tive não era a coisa certa. E eu passava aquela informação errada adiante. Então, hoje, inclusive, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque o Instagram, hoje como o acesso à informação é fácil, tem coisa que a gente. Então, você ter um acesso a uma fonte segura de informação, essas coisas assim, é muito importante você ter. E, Uma cara, com a da responsabilidade RC, nossa, né, como professores, passar a informação correta, né? e, cara, o DRC mudou minha vida, e mudando isso, minha prática e tudo mais, eu transmiti em sala de aula.
comecei a ter mais segurança. Antes era um terror, hoje é técnica de tal movimento de ginástica. Era terror e pânico. Era entrar no Google, no YouTube, pesquisar alguns movimentos. E com o Cape Online eu já tinha um acervo imenso de coisas que eu podia trabalhar, desde o aluno iniciante que está começando, desde o aluno avançado que quer aperfeiçoar o movimento. E isso é uma coisa que eu faço até hoje, desde 2020 até hoje eu faço isso. Eu vou dar uma aula, eu vou dar uma relembrada, eu vou dar um personal, dou uma relembrada, um refrescado Sim, na cabeça, ver o que eu sim, passo. Então é uma coisa que até hoje são 5 anos sim. praticando essa diária de entrar, pesquisar, ver o que eu vou Pesquisar. passar, relembrar. É, Então foi um cara. investimento É. para a vida. Isso não é vergonha, como tu falou, né? Tu tem uma aula, tu entra lá e pesquisa, e não é vergonha, isso é Não, que com tu tá certeza não. buscando o conhecimento, que bom que tu, né? É muito melhor a gente voltar lá, a gente Uhum, pesquisar, ter essa guia, ter essa biblioteca, como a Bruna falou, para passar realmente o conhecimento de forma correta, sim, né? E tu já falou como tu chegou, como tu descobriu, ele mudou. Eu já fiz até uma anotação aqui do terror e pânico que tu falou da aula de ginástica, sim. né? E é bem nessa aí que a gente tá batendo hoje, né? Eu dei exemplos ali de técnicos de sucesso que não foram atletas de ginástica. Tu também é um caso, né, que não foi atleta de ginástica e hoje é uma referência aí Não. da ginástica. Então, principalmente a gente veio, e galera, só mais um adendo aí, o João, agora no último camp que a gente fez no Level 1, que foi em São Paulo, o João estava lá como staff. Então, ele fez o Camp Online, ele fez o Camp Online Level 1, ele fez o Camp Level 2 e ele estava lá como filiado, né, como staff do nosso time técnico, né? Então, olha só o caminho que ele fez, a jornada que ele fez, né? Então, ele segue buscando conhecimento. Então, é muito legal ver isso, né, cara? Porque a gente, às vezes, menospreza um curso online achando que a gente não vai ter contato, a gente não vai ter esse suporte, né? Então, como é que foi, assim, esse teu contato? Ou se de repente tu quer falar de uma aula marcante no Zoom, ou uma aula que tu mais gostou, que alguma aula ao vivo, algum contato, assim, o que que te marcou no camp, assim? Cara, no camp, o online, o que me marcou foram as aulas, a didática, tudo mais. Como eu falei, um monte de coisa que eu achei que era certo, eu descobri que estava tudo errado e refazer, reaprender tudo, cara, foi o ponto crucial. No online, no presencial, eu fiz o L2, o presencial junto com a Bruna, inclusive. Cara, todas as aulas, a imersão de ginástica é surreal. É tipo, é uma coisa que é inexplicável, tem que viver. Mas o dia do ginásio, que você tem o ginásio ali, passa pelos equipamentos de ginástica, cara, isso foi uma vivência única da minha vida. Tipo, foi aquela vez e nunca mais No aconteceu. Então, tipo, parquinho, sim, foi um foi parque de marcante. diversão bem legal. E como a Bruna falou, né, cara, o Camp Online é uma grande oportunidade, né, o Camp Online Level 1. Por quê? Porque tu aí de Brasília pôde fazer o Level 1 e Uhum. depois fazer o Level 2, né, como tu comentou, de ir no ginásio de ginástica. Então, tu imagina que se, por exemplo, tu fizesse o Level 1 presencial, não que tu não pudesse fazer, mas tu teria custo de deslocamento, É, custo de seria muito mais alimentação, caro. custo de hotel. Então, como a Bruna falou, né, foi um trampolim, foi um atalho para ela chegar onde ela queria, que era o Level 2. Então, é uma grande oportunidade, além de ter o material na palma da tua mão, né, para pesquisar sempre antes de uma aula, né? Então, Com então certeza. legal ver isso aí. E tu teria algum conselho, assim, algum conselho de repente para alguém que está iniciando na área, que de repente tem um medo da ginástica, algum conselho teu, assim, eu nem quero dizer muito para deixar tua imaginação aí criar, mas assim, Uhum. pra galera que está iniciando hoje na área, assim, tu como um coach já mais experiente. Cara, a gente teme o desconhecido assusta. Ginástica é um mundo que, para quem está começando, é muito desconhecido, então meio que assusta. Então, como eu falei antes, ter o acesso à informação de uma fonte confiável é muito importante hoje em dia. Então, é, com a RC, eu tive essas progressões, eu apliquei para mim e isso transmitiu para outras pessoas. Então, a gente não fala só da gente, a gente fala de quem tá, como coach, a gente tem que pensar em quem está ao nosso redor também. A gente não fala só de levar ginástica, a gente fala de levar segurança e qualidade de ensino e execução de exercício. Eu já vi pessoas se machucando, fazendo um movimento errado e etc. Então, o conselho que eu dou é se aprofundar nesse mundo, para quem é coach,
não só para você, mas para quem está ao seu redor, principalmente para os seus alunos em sala de aula. Isso é uma coisa que reflete bastante mais neles do que na gente mesmo. Então, é levar o movimento com qualidade e sempre pensar em uma progressão melhor para eles. Perfeito, perfeito, João. Cara, vou deixar aí. Queria agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, a tua parceria, como sempre. Espero logo, logo a gente se vê em outro camp Se aí. Deus quiser. E, João, irado, valeu. Fiz umas anotações que eu vou fazer um fechamento depois ali que tu sair. Muito massa. Fechou. E mais uma vez, obrigado, boa noite, bom descanso e Valeu, Ney. obrigado Tamo por estar junto aqui para com a gente. você. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, valeu. Valeu. Galera, vamos ver aqui. João saiu, show. Galera, fazendo de novo, eu fui fazendo anotações aqui enquanto o João estava falando, e muito legal. Olha só o que ele falou, né? Terror e pânico quando se falava de ginástica, né? Então isso acontece muito, né? Que isso, meu Deus, eu tenho que dar uma aula de ginástica, já bloqueei, o que que eu vou fazer, por onde eu vou começar? Outra frase que ele falou ali, o desconhecido assusta. Olha só. Cada insight que a gente tem dessa conversa, dessa troca, e de novo, não foi combinado, né? A gente vai falando e eu vou fazendo as anotações. Então é realmente isso, a gente poder passar esse conhecimento. Então, se o desconhecido assusta, se você fica como o João antes, terror e pânico, por que não buscar uma fonte de conhecimento para melhorar a sua didática, para você tirar essa crença que você não foi atleta de ginástica, você não vai poder ensinar a ginástica. Então, o que a gente está passando aqui nessa live, eu quero que vocês lembrem disso, é que vocês são capazes sim de passar a ginástica, mesmo não ter sido atletas de ginástica. E lembrando, galera, escreva Camp aqui nos comentários, no chat, que vocês vão receber informações, tanto do nosso grupo VIP. Então, digite Camp aí, vocês vão receber. Vale a pena, galera. Eu tenho mais um convidado aqui. Vou ver se já está online aqui o rapaz. Vamos ver, digitar aqui só para ele aqui, vou fazer o convite. Mais uma celebridade aí que estamos. Ô, Tavinho, como é que tá, E rapaz? aí, Ney, beleza? Beleza, Tavinho? Opa, Tranquilo? No joia box ainda, hein? Essa vida aí, hein? aqui. Que legal, que legal. Massa, massa. Otávio, acho que tu estava acompanhando ali, a gente Sim, tá fazendo um papo, um bate-papo legal para tirar essa mística, tirar esse mito de que a galera só vai poder ensinar ginástica se for um atleta de ginástica. Então, estamos indo bem nessa linha, né? Discutindo sobre o Camp Online, sobre esse suporte. Então, nessa linha aí, faz uma breve introdução aí de quem é o Otavinho aí, e daí a gente começa a nossa conversa. eu sou Otávio, eu sou formado em engenharia de produção, me formei em educador físico, educação física também, mas segui pela engenharia e agora eu mudei para educação física abrindo box, né? Que eu tenho um box faz 3 anos. E a ginástica, tipo, desde quando eu comecei o cross em 2016, foi o que mais me chamou a atenção, me tocou no coração foi a ginástica, não foi o LPO não, foi a ginástica. E eu acompanhava já o Rafa, já desde a época, até na época que ele era atleta, não tinha, Aham. é, TCB. não tinha nada, era TCB, na época do TCB dele e tal. E aí foi acompanhando, logo fui vendo as didáticas que ele postava e tal, tudo. Depois teve a empresa, a IRC, Skyhill e tal, foi abrindo. E aí ele lançou um curso de handstand walk, handstand walk e Uhum. tal. E como eu estava já treinando, eu tive a oportunidade de começar a fazer um estágio e tal, tudo. Eu falei, vou comprar para me aprimorar, vamos ver se esse lado da ginástica vai dar certo, né? E aí eu comprei o curso e comecei a dar clínica. E ele soltava, na época, esse curso do Handstand Walk, soltava o material de semana por semana. Então era todo final de semana saía um episódio. E aí eu juntei uma galera, falei, galera, vou dar uma clínica aqui de handstand e tal, tudo. E a cada semana que ele soltava, eu fazia uma clínica. E, cara, tipo, deu muito bom e o negócio rendeu. Uma galera não tinha clínicas de ginástica na cidade, na região. E eu fazendo a clínica assim, eu paguei lá um valor, nem lembro na época, porque era só handstand. É só Handstand, handstand, o primeiro. isso. Aí essa clínica que eu dei em 4 finais de semana e 4 finais de semana saindo material, eu já consegui pagar tudo e ainda tive lucro ainda, então foi muito bom. Eu falei, meu, esse caminho é legal, mas não pelo lucro.
é pelo propósito de ginástica e tal, tudo. E aí depois eu vou contando que teve mais coisas, né, na questão do boxe, né? O porquê que eu fui atrás, né? Então é isso aí. Que massa. Então, olha só, né? Já falando assim, os insights que veio, né? O Otávio criou uma forma de ter um retorno Sim. sobre o investimento do curso. Ele criou uma forma de memorizar os conhecimentos, porque ele fez as aulas e já fazia as clínicas. Então, é uma forma de tu colocar em prática e gravar todo esse conhecimento, né? É. Então, velho, tu já tá. Por exemplo, esse final de semana, eu tenho box aqui, mas esse final de semana eu dei uma clínica em Minas Gerais. Nós fomos pra lá, ficar a clínica e tal. E teve handstand. E, cara, é bem maneiro que você associa tudo que você aprendeu há muito tempo atrás. E, tipo, é isso daí, é você ir pro curso já com um propósito. Então, eu comprei o curso dele de handstand com um propósito, já apliquei e memoriza mesmo, cara. Você receber, estudar. Porque não adianta só comprar o curso, você tem que estudar, se Sim, dedicar. sim. Você se dedicou, se aplica. Cara, eu conseguia na época até falar da forma que o Rafa falava, cara, de tanto que eu estudava aquele negócio. É bem bacana. É E aí você vai passando isso. e você vai vendo que, tipo assim, existe a metodologia. Porque quando eu comprei, eu já fazia handstand walk, já caminhava, já fazia os movimentos e tal, tudo. Isso é legal porque você fazer os movimentos também gera uma autoridade na hora que você está Claro. dando, beleza? Só que quando eu comecei não tinha isso, né? Então eu virava de ponta cabeça para aprender isso em 2015, 16, caía de costas lá, me Uhum. arrebentava inteiro. Hoje não, cara, tem todo um passo a passo, uma metodologia para você seguir com segurança, com Isso eficiência aí. no movimento, entendeu? É, Então é e é sensacional. o ponto que eu falei ali, né? Tu hoje, como empresário, tu sabe a importância do teu cliente estar bem, né? Estar saudável no outro dia para ele voltar, né? Porque senão tu perde o teu cliente também. Não, exato. E que o Camp Online assim impactou nas tuas aulas assim? Que tu acha que foi mais marcante? Alguma coisa que tu queira comentar assim de que mudou assim? Tu viu, cara, mudou a chave? Foi na parte da segurança? Foi na parte de tipo segurança em passar o conteúdo? Foi na parte de autoridade? O que tu acha Cara, que foi marcou mais assim? segurança, autoridade, a forma de atender o cliente, o aluno, a forma de tocar, a forma de conduzir a aula, a forma de programar, que aí você vai vendo toda a estrutura que está dentro da plataforma, você vai seguindo aquilo lá, meu, é muito bacana, é sensacional. E você vai seguindo, não é uma forma aleatória da sua cabeça, tipo, porque não adianta a gente, mesmo da IRC, a galera às vezes fica vendo os vídeos que a gente posta, faz os collab, o Rafa posta, você posta, e quer imitar aquilo lá, mas sem um conhecimento, sem uma metodologia, não vai dar um resultado igual você se aplicando na plataforma. Então, se aplicando no Camp, né? Uhum. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o Camp 1 online, virou essa chave. Você falou, meu, tem esse caminho. E o que a Bruninha falou, o João falou, você tem um material lá a seu dispor. Então você dá uma pesquisada, estuda. E o legal é que tipo, você tá a todo tempo ali para você Uhum. pesquisar e estudar. Eu fiz o Camp online faz 3 anos atrás, o online. Aí depois eu fiz o presencial, o 2, né? Mas você tá com a estrutura lá, você pesquisa, você Sim. faz o curso que você quer toda Não, vez, você se renova, cicla, entendeu? e é legal a gente tirar essa mística assim de que não vai ter contato com os coaches, ou não vai ter contato no curso, não ter um suporte, né? O grupo do WhatsApp bomba Bomba. todo dia, né, cara? E a galera interagindo, tu fazendo troca, pô, lá no grupo às vezes tem, pô, tô dando uma aula de ginástica aqui, como é que vocês estão montando essa aula? Ah, eu quero botar um colchão. Ah, como é que vocês estão fazendo? Sempre é uma troca, ou tipo assim, vamos pensar outras formas. Ah, eu tô trocando o barramento do meu box, que marca vocês estão utilizando? Então gera um network, além de poder falar e ter o suporte sobre os movimentos, sobre os alunos, levar case, tu ainda pode fazer toda essa troca de network que tem num curso presencial também, né? Gera um network grande e aí, tipo, a gente tem a dúvida dentro do box ou a dúvida com a gente mesmo, a gente manda no grupo. A galera, os alunos mesmo estão respondendo, às vezes o Rafa responde, você responde, o Chan responde, então tem toda a estrutura. O Chan me dá um apoio assim, tipo, da galera assim, eu mando, ele já troca uma ideia, já me ajudou muito na estrutura até de montar material.
eu não tinha muita noção de como postar, eu tinha essa dificuldade, ele me ajuda muito, até hoje Sim. me ajuda muito. Então, meu, a equipe toda tá junto, então é bem massa, O assim, não deixa acesso você fácil, né? O acesso facilitado, né? tanto da plataforma, quanto do grupo, quanto dos organizadores, do time principal ali que tá rodando a IRC, né? Entendeu? É bem massa Irado, essa parte. irado. Otávio, cara, muito obrigado aí de coração. Foi animal a ideia, isso aí, essa troca rápida também. A gente Sim. sabe da tua agenda, então, cara, obrigado pela disponibilidade. Obrigado por estar aí, pô, 15 para as 11 no box aí. Ah, tamo aqui. E tamo junto, meu velho. Muito obrigado aí pela tua participação, pela tua disponibilidade Eu aí. agradeço aí o Um abraço. convite aí. Valeu, um abraço. Valeu, meu velho. Tamo junto. Valeu. Fecha ali. Aí, voltando aqui, vamos ver. Galera, lembrando, escrevam Camp aqui para receber todas as informações, acesso ao nosso grupo VIP, todas as ofertas, toda essa parte de informação vai ser enviado lá no grupo do WhatsApp, então digite Camp que vocês vão receber o link. De novo, fazendo um fechamento aqui do que o Otávio falou, desculpa. O que o Otávio falou? Pô, olha só, os módulos são liberados semana a semana. Ele criou uma clínica semana a semana para passar os conteúdos que estava aprendendo na plataforma. E o que ele fez? Ele já gerou um retorno sobre o investimento. Então ele foi fazendo clínicas para já pagar o curso. Então olha só, o cara montou uma ideia muito bacana. Então isso é legal, né? A gente faz um investimento, a gente quer o retorno sobre aquele investimento. Vocês estão fazendo esse investimento em conhecimento, vocês vão ter o retorno financeiro, mas vocês vão ter o retorno também do conhecimento, né? Então não é tudo dinheiro, mas sabem que a gente vai refletir nisso nas aulas, melhorando o nosso ticket de personal, a gente criando autoridade. Hoje o Instagram tá aí para a gente poder postar, para a gente poder estar na vitrine. Então é muito legal a gente aplicar. Quando a gente aplica esse conhecimento, ele memoriza, né? A gente consegue memorizar muito, aprender mais rápido, né? E não esquecer. Galera, mandem suas dúvidas aqui, digitem Camp no chat, aqui no chat, para receber essa informação. Então, de novo, galera, o objetivo, a gente está falando aqui de didática, da importância dessa didática, né? Então, galera, o objetivo dessa didática que a gente tanto fala é melhorar o nosso processo de ensino, é buscar formas mais eficazes para professores transmitirem o conhecimento e os nossos alunos aprenderem de forma mais facilitada, aprender se divertindo, aprender de uma forma leve. Então, esse é o objetivo da didática. Galera, de novo, para marcar, eu quero que essa live fique marcada, que vocês que estão aí assistindo, que daqui a pouco estão inseguros em dar essa aula, de novo, que não foram atletas, que como é que eu vou poder ensinar se eu não fui atletas? Olha, lembrem dos exemplos. Vamos para o futebol, nós brasileiros, Carlos Alberto Parreira, a técnica da seleção americana de ginástica artística, galera. A Marta Caroline, ela não foi atleta de ginástica e olha em qual seleção que ela é responsável técnica, entendeu? Então, eu quero que vocês lembrem dessa live, eu quero que vocês sempre que se sentirem inseguros, que se sentirem que não são capazes, eu quero que vocês lembrem dessa live que vocês sim são capazes, buscando conhecimento, praticando e praticando da forma correta, vocês vão sim ter uma ótima didática de ensino, que o dom não é um dom essa didática, é uma habilidade que a gente consegue praticar e evoluir, né? Treinar essa habilidade. Então, galera, essa é são as principais mensagens dessa live de hoje. A gente tem esse bate-papo. Se tiver ainda alguma dúvida, mandem aqui, digitem Camp, ainda dá tempo de vocês receberem essa informação. Então, você pode sim aprender a ensinar com didática, mesmo não ter sido um atleta. Essa é a mensagem principal que eu quero que vocês lembrem dessa live, para você se tornar um professor mais confiante, mais didático, para o seu aluno aprender melhor. E, de novo, a gente tem essa crença que só se eu souber fazer todos os movimentos, não, eu sou um coach, mas eu não sei fazer um bar muscle up, como é que eu vou ser um bom professor? Claro que ele pode te dar essa autoridade se você executa o movimento, mas não se prendam a isso, galera. Tem muitos técnicos de ginástica artística que não foram praticantes ou que não executam os movimentos. A aula do cross é uma aula que normalmente o coach demonstra o movimento.
tá? Mas na aula de ginástica artística, o professor não demonstra o movimento. O professor pega um aluno, por isso a importância de iniciar tão cedo, consegue moldar o aluno ou pegar ele no colo de forma facilitada, de demonstrar, de explicar. Então, vocês não precisam ficar com essa crença que se vocês não executam todos os movimentos, se vocês não foram atletas, vocês não vão conseguir ser um bom professor. Beleza, galera? Então finalizamos assim. Eu queria agradecer muito a presença de todos, a galera que interagiu, a galera que mandou a sua cidade. E lembre-se, galera, vocês são capazes. Vocês podem sim ter uma ótima didática de ensino, tá? Buscando esse conhecimento, praticando, colocando ele em prática. Então essa é a mensagem principal dessa live aí. Quando vocês se sentirem seguros, lembre aquilo que a gente falou, vocês sim são capazes. E qualquer coisa, essa live vai ficar gravada. Podem mandar aqui nos comentários, a gente vai responder todas as dúvidas de vocês. Meu muito obrigado pela presença, por estarem aí mesmo nesse horário tarde aí. Tá bom? Boa noite e qualquer dúvida estamos à disposição. Valeu, galera!